meu nome é Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes. Nasci a 3 de dezembro de 1963 e nasci em Coimbra, sou de Coimbra. Eu tive uma infância feliz e, portanto, guardo memórias de um carinho grande numa família que era uma família pequena, mas alargada. Uma infância, eu acho que a infância de alguma forma marca-nos sempre positivamente, às vezes traumaticamente. No meu caso foi uma infância de facto de muita vivência, embora eu tenha nascido e crescido em Coimbra. Os meus pais eram próximo de Coimbra, mas de meios mais rurais ou suburbanos. E, portanto, eu recordo com muito carinho recordações, recordo imagens da infância em que eu vivi experiências que eram experiências rurais e algumas delas até que estavam hoje estão quase extintas, não é? Lembro, por exemplo, de ver e de sentir a matança do porco e depois fazer os enchidos e fazer aproveitar a carne, etc., como uma experiência quase única que já não pude dar aos meus filhos, por exemplo. Tenho 3 filhos. Lembro-me, por exemplo, de aprender a andar de bicicleta em caminhos de terra junto ao rio, aqui ao Rio Mondego, mas, portanto, mais perto de Coimbra, mas de qualquer forma, em zonas de canaviais, onde ir ao rio era uma rotina e era ainda memória muito daquelas pessoas, o lavar no rio, não é? A roupa, e as lavadeiras do Mondego. Lembro-me memórias também muito próximas e que me marcaram muito. Depois, quando com 5 anos fui para o colégio, um colégio onde estive muitos anos, e tenho memórias muito fortes de uma infância onde partilhávamos muitas experiências com jovens e com crianças, colegas, algumas amizades se mantêm ainda hoje, com os pais espalhados em todo o mundo, que eram filhas de pais imigrantes, algumas do Canadá, uma grande amiga hoje ainda, que vem cá todos os anos e que nos encontramos todos os anos, do Canadá, ou de França, muito de uma zona de facto próxima de Coimbra, onde havia muita imigração. Estou a pensar em Cantanhete e portanto, são lembranças de dormitórios, embora eu não estivesse, eu estava externa, mas muitas vezes de partilhas de espaços de comunidade e de facto de uma infância de muitos afetos, mas sobretudo de muita vivência diferente daquela que depois tive a oportunidade na vida de continuar. E, portanto, são memórias de muitas experiências ricas e diferentes de um Portugal que marcava e que, na altura do 25 de Abril, eu tinha 10 anos, portanto, era foi todo um período antes foi portanto, uma infância de felicidade, de carinho, de partilhas, de experiências muito marcantes e muito diferentes daquilo que poderia ser a minha vida. Muito bem, então já vai longa, mas sempre curta, não é? Há sempre muito mais para fazer do que aquilo que tivemos a oportunidade de fazer até agora. Bom, eu estudei em Coimbra, nascida e crescida em Coimbra, e na altura tirei Economia. Tirei Economia por um conjunto de fatores. Havia 2 ou 3 cursos de formações que eu gostava muito de Arquitetura, gostava de Direito, mas tirei Economia porque aquilo que eu sentia era uma necessidade muito grande de combinar a matemática com a história, com o social, com aquilo que era um conhecimento e um estudo da sociedade que me interessava muito. Tirei Economia na Faculdade de Economia de Coimbra e, portanto, entrei na faculdade em 1981 como aluna e, objetivamente, não saí até há bem pouco tempo. Isto é, depois do curso fiquei como assistente, estagiária, mas ao fim de um ano, no meio da década de 80, quando o país
o país era um caldeirão de dinâmicas e de coisas a acontecer, e de facto eu tinha ido para a economia para seguir a minha vida real, para ir para a vida real, como eu dizia, e não propriamente para ficar na faculdade. E, portanto, ao fim de um ano eu decidi que queria ir fazer outras coisas. E surgiu a oportunidade de começar um novo percurso, e é uma fase de 10 anos, basicamente, em que fui para a banca, estive 10 anos na banca, mas que proporcionou-se que continuasse na faculdade. Entretanto, fiz o mestrado e, portanto, estive no Português do Atlântico, entrei, na altura, um banco que hoje já não existe, mas que era uma verdadeira escola para todos aqueles que entravam, e tive, de facto, a oportunidade de ter uma formação e uma colaboração e uma aprendizagem fantástica. O Português do Atlântico, entretanto, depois foi comprado pelo BCP, houve uma aquisição, enfim. E, portanto, esses 10 anos foram 10 anos em que eu desempenhei funções desde técnica a gestora de contas, gerente, diretora. Cheguei ao fim de 10 anos numa altura em que, de facto, havia muitas oportunidades e eu tive alguma entrega e alguma estrelinha, como sempre também é necessária para além da capacidade de trabalho. E, portanto, cheguei ao fim destes 10 anos e bem, ia trabalhar no Porto e achar que eu precisava de ir estudar. Eu precisava de ir, não propriamente estudar, mas conhecer. Era muito cedo para ter uma vida que fosse só aquilo, fosse só a banca. E foi na altura que decidi fazer o doutoramento. E nessa altura também surgiu uma outra oportunidade, que foi a oportunidade de um convite. Aliás, tenho tido na vida vários desafios, e esse talvez tenha sido verdadeiramente o primeiro, porque na banca fui eu que procurei, não é? Que foi o desafio para ser administradora da Universidade de Coimbra. Eu não sabia, tinha 32 anos, enfim, era muito jovem. Não sabia muito bem o que era ser administradora de uma universidade, ou até administradora de um instituto público, mas fundamentalmente funcionou aquilo que para mim costuma funcionar muitas vezes, que é a motivação e a confiança de quem convida, não é? E a nossa fé na liderança e na pessoa que nos está a convidar, e um bocadinho aquele desafio a nós próprios, até que ponto é que, obviamente, a bondade da coisa, a ideia de poder dar o contributo dessa forma. Portanto, eu fui para a administração da universidade, entretanto, fiz o doutoramento e depois há um outro período de 10 anos na minha vida em que eu estive na administração. De administradora, enfim, o ciclo fechou-se, a certa altura achei que era a altura de sair, mas houve depois um convite e fiquei como pró-reitora, e como vice-reitora estive, portanto, ao todo 15 anos, não chegou. Em 2015 começa um outro período, que eu diria que foi um período de 5 anos a seguir, que foi um período, digamos, também um desafio completamente inesperado, e eu diria que improvável para quem me conhecia, que foi o convite pelo primeiro-ministro da altura, Pedro Passos Coelho, para encabeçar uma lista no caso a lista de Coimbra, ao Parlamento, e, portanto, ser cabeça de lista pela coligação Portugal à Frente. Um convite inesperado completamente e improvável, de modo que, uma vez que eu não tinha qualquer ligação partidária, nunca tinha manifestado, enfim, até pelo tipo de funções públicas que exercia, sempre achei que, enfim, não estava impedida de o fazer, mas não era a minha natureza fazer, sempre achei que tinha guerras mais importantes, mas ali surgiu um convite que, num determinado contexto pessoal, uma vez que os meus filhos também já eram mais crescidos, pessoal, mas também muito do país e da situação e das condições da pessoa que me convidava, que eu achei que, enfim, acreditando que aquele era o caminho, tinha a obrigação de aceitar.
foi um período muito interessante, porque, por um lado, confesso que o primeiro impacto do ponto de vista de campanha, etc., foi mais agradável do que eu imaginava, ou seja, o contacto com as pessoas, a proximidade, o perceber que eu, que supunha que conhecia muito bem Coimbra, afinal não conhecia muita da Coimbra, do distrito, e, portanto, perceber, eu acho que, no fundo, quando nós mudamos de rotinas e de esferas, aprendemos sempre muito, não é? E vemos também a fragilidade daquilo que sabemos. E desse ponto de vista, em termos de contacto com as pessoas, de perceber melhor os problemas das pessoas, foi uma experiência pessoal fantástica e foi enfim, um crescimento muito grande. Por outro lado, no Parlamento, tive a oportunidade, que também considero que foi um privilégio, que me trouxe mais responsabilidade depois, e hoje, na forma como eu vejo a vida, de ter sido convidada para Ministra da Educação. Estive um mês, foi um período curto, mas muito intenso, e digo muito intenso por vários motivos, mas também porque a possibilidade de estar num Conselho Europeu com os outros ministros e compreender não só a responsabilidade, mas também a fragilidade de todas as posições e a forma como, no fundo, tudo são processos que dependem muito das pessoas e da organização e das vontades políticas. E, portanto, acho que isso, de alguma forma, iluminou a minha forma de estar, pela responsabilidade que eu senti, até que voltei à faculdade, que é a minha casa, quando me surgiu, entretanto, um novo convite, onde estou agora, para vir para vice-reitora da Universidade Católica, e estou aqui numa nova fase, numa instituição que eu não conhecia rigorosamente nada, e que também vi um pouco, por um lado, pelas competências cruzadas que tenho, no sentido de ajudar algumas mudanças, mas também pela confiança das pessoas que são os líderes e que nos inspiram com a sua capacidade, ou pelo menos nos transmitem que podemos ajudar a mudar as coisas para melhor, e é sempre isso que nos move, não é? Eu lembro-me, enfim, sempre me motivou muito a aprender, conhecer coisas novas. E aquilo que eu tenho a ideia, quando acabei o liceu, não é? Não propriamente como criança, mas quando acabei o liceu, recordo perfeitamente que uma das minhas aspirações era conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer locais diferentes. Não, há sítios onde que eu não sítios de altura, ou digamos, sonhos de altura que não concretizei. Eu acho que é sempre bom haver sonhos para concretizar, mas recordo-me, por exemplo, um dos locais, daqueles locais que nos tocam, ou pelo menos no nosso imaginário, como, por exemplo, o Tibete, que eu gostaria imenso de conhecer. Mas também de conhecer, sei lá, posso dar outro exemplo, eu gostaria muito de estudar filosofia a sério, ou gostaria muito de perceber, mas sobretudo a questão da filosofia ligada à ética, ou de cruzar com gostaria de saber, por exemplo, programar, que é uma coisa que eu não sei. Enfim, há muitas coisas mas sempre nessa perspectiva, na perspectiva de... Porque hoje a dificuldade, na perspectiva de conhecer mais, hoje a dificuldade é... Hoje eu sei que nós fazemos escolhas, não é? E que ao fazermos as escolhas, numa vida agitada como temos, não temos tanto tempo quanto isso, já sou mais velha, mas independentemente disso, não é? Há muita coisa que nós queremos fazer. Há vários valores que para mim são muito importantes. Eu acho que algo que é extremamente importante e que é de facto a esperança. Eu acho que a esperança, que tem associado um conjunto de valores, mas o acreditar nos outros, o acreditar em nós, o acreditar que o amanhã vai ser melhor e que vai ser melhor connosco ou sem nós, ou seja, que outros farão o futuro melhor se nós não o fizermos. E, portanto, a esperança eu acho que é um valor absolutamente essencial.
Eu acho o associativismo uma forma de estar em sociedade muito importante. Aliás, eu acredito muito e cada vez mais no estar em associação. Acho que as associações têm um papel muito importante, ou devem ter. E, portanto, já estive, enfim, comecei pela Associação Académica de Coimbra, que é, digamos, eu acho que um local obrigatório para quem estuda em Coimbra e que nos permite ter exatamente, como digo, a mim permitiu-me, por exemplo, conhecer até uma parte da Europa com um olhar completamente diferente quando era ainda estudante universitária. Enfim, depois confesso que ao longo da vida profissional, enfim, fiz parte de algumas associações, mas sem responsabilidades diretivas, mas ultimamente, e até muito pelo meu envolvimento político, e quando fechei esse ciclo, achei que fazia sentido fazer parte, por exemplo, hoje estou com responsabilidades diretivas em 2 associações. Sou a presidente da FORGES, a FORGES é o Fórum de Gestão do Ensino Superior, das instituições de ensino superior de países e a região de língua portuguesa. Pois aquilo que eu alinhei aqui é que, de facto, aquilo que eu sinto, ser portuguesa, sinto um profundo orgulho. Um profundo orgulho de pertencer a um povo inconformado, um povo que há 500 anos atrás deu novos mundos ao mundo, como diz o Camões, e digamos, deu a volta ao mundo há 500 anos, não é? Que é algo que nós hoje nos parece mais comum. Descobriu locais, dialogou e introduziu com espaços que já existiam, alterando culturas e léxico. Um povo que, eu não sei se temos um espírito aventureiro ou não. O que eu sei é que é um povo, por um lado, a viver aparentemente na periferia da Europa, mas também é verdade que um povo virado completamente para o mar, não é? E para o horizonte, para um horizonte aberto. E esse é um orgulho absolutamente indescritível. Um povo que, tendo uma população, enfim, neste retângulo não é mais do que 10 milhões, está na origem de uma língua que é falada por 250 milhões de pessoas no mundo, não é? Um povo que está em todos os continentes, não digo isto com o sentido colonialista ou sobranceiro, mas pelo contrário, da humildade de um povo que, para quem o horizonte não é limite. Não, a ideia é que somos se há uma mensagem final, penso que é de que somos um povo de diáspora, somos um povo do mundo. E é assim, quando olhamos para o nosso passado, para a nossa história, seja mais distante, seja mais recente, mas é também assim quando olhamos para o futuro, não é? Quando olhamos para aquilo que os portugueses hoje estão a fazer na ciência, em todo o mundo, na cultura, no trabalho, nas empresas. É de facto um sinal muito grande de esperança, porque a ideia que temos é que para os portugueses, o mundo não seria o mesmo sem eles. O mundo é muito maior do que nós, mas não seria o mesmo sem nós. E, portanto, esta ideia de sermos um pequeno povo na periferia da Europa que deu novos mundos ao mundo e que faz parte integrante do mundo.